Olá! Na aula anterior, gravada sobre Jean-Paul Sartre, eu percorri alguns conceitos que eu considerei fundamental no texto O Existencialismo é um Humanismo, de Jean-Paul Sartre, e vou fazer um pequeno resumo, né, nesse texto e nessa aula anterior que eu gravei. Eu quis enfatizar a ideia da liberdade que Jean-Paul Sartre propõe, que seu existencialismo, ou sua concepção de existencialismo, deposita no ser humano uma total e restrita responsabilidade sobre a sua própria existência e sobre a existência do seu entorno, do grupo comunitário no qual ele vive. Então, o conceito de liberdade é bastante importante nessa apresentação aí de Jean-Paul Sartre sobre o existencialismo. Atrelada à ideia de liberdade, também a ideia de responsabilidade. Esse humano é responsável pela sua condução perante a vida. Esse humano se faz a partir da sua subjetividade, que não é um encapsulamento dentro de si mesmo, ou um isolamento, como muitos poderiam compreender a palavra subjetividade. Para Jean-Paul Sartre, a nossa existência se faz a partir de um projeto. A minha subjetividade é um projeto para fora de mim mesma. Então, também apresentamos esse conceito de subjetividade, liberdade, responsabilidade, subjetividade. Também Jean-Paul Sartre enfatiza a ideia do engajamento. Se eu sou livre, se eu preciso legislar a partir de mim mesma, a minha própria existência, essa existência se lança para fora de si mesmo, logo haverá outras pessoas ali no meu entorno, então a minha existência sempre se faz num engajamento com o outro, num engajamento frente à responsabilidade de ser uma pessoa que convive socialmente. O conceito de angústia também está posto, porque se eu tenho diante de mim essa responsabilidade, logo eu não posso atribuir a ninguém a culpa se algo der errado, eu não posso atribuir a ninguém algum insucesso nas minhas empreitadas. Então a angústia se dá frente às possibilidades de escolha e frente à solidão dessa escolha, né? Sou eu que vou legislar sobre mim mesmo, sobre toda a humanidade. Alguns, então, conceitos eu já desenvolvi. E eu deixei um conceito de fora, que é bastante importante em Jean-Paul Sartre, principalmente para nós que compreendamos Jean-Paul Sartre dentro de uma proposição em psicologia, né? Psicologia fenomenológica existencial. Pois bem, é o conceito da má-fé. Deixei de lado o conceito da má-fé, então vamos explorar aí nessa minha exposição de hoje o conceito de má-fé. O que seria má-fé? Em poucas palavras, para Jean-Paul Sartre, má-fé é você usar a sua própria liberdade para argumentar que você não tem liberdade. Você usar a sua liberdade para negar a liberdade da sua própria existência. Esse é o conceito de má-fé. E ele propõe que a má-fé é algo, é um modo de ser, né? É um argumento que facilmente nós lançamos mão dele. Nós usamos da má-fé, nós aplicamos a má-fé em nossa vida. Por quê? Porque é muito difícil para o homem assumir essa total e irrestrita liberdade frente à existência, né? Aliás, ele usa a palavra radical, essa radical liberdade frente à existência. É muito difícil assumir essa radical liberdade frente à existência. O que a gente faz? A gente atribui a outros as responsabilidades. A gente considera frequentemente que não havia outra escolha senão agir de determinada maneira. E na verdade havia, né? Isso seria má-fé. Em outras palavras, má-fé é auto-engano. Má-fé é enganar-se a mim mesma. Enganar-se a si mesmo, né? Enganar-me a mim mesma. Má-fé é considerar que eu não poderia ter escolhido nenhuma outra opção senão aquela que escolhi. Quando na verdade eu poderia sim. Eu não posso atribuir ao destino, eu não posso atribuir, de acordo com Jean-Paul Sartre,
a um propósito divino, eu não posso negar a minha liberdade, eu preciso assumi-la. Mas quando isso se torna difícil, eu uso a má fé para tentar negar a minha liberdade. Né? Mas uma coisa que eu falei na aula anterior, que o existencialismo de Jean Paul Sartre é um existencialismo ateu. Logo, eu não posso atribuir a Deus a responsabilidade pelas minhas escolhas. Eu não posso atribuir a uma natureza humana, dizer, ai, Deus me fez assim, logo eu preciso agir dessa maneira porque essa foi a natureza que Deus me deu. E eu preciso ser fiel a essa natureza que Deus me deu. Sei lá, algum tipo de argumento assim. Né? O Jean Paul Sartre faz cair por terra todo esse tipo de argumentação. Então, para desenvolver aí alguma consistência na minha explicitação sobre a má-fé, eu vou ler um fragmento que também está no livro O Existencialismo é um Humanismo, e eu estou aqui na página 16 do texto, propõe Jean Paul Sartre. Tendo definido a situação do homem como uma escolha livre, sem desculpas e sem auxílio, consideramos que todo homem que se refugia por trás da desculpa de suas paixões, todo homem que inventa um determinismo é um homem de má-fé. A má-fé é, evidentemente, uma mentira, pois dissimula a total liberdade do engajamento. Pois bem, né? Então nesse texto o Jean Paul Sartre vai propor que se você é esse humano que tem diante de si a total liberdade de escolher a si mesmo, de escolher-se nesse modo de ser frente à existência, então você precisa assumir de uma maneira consistente, de uma maneira integral, essas decisões frente à sua própria existência. E o Jean Paul Sartre vai dizer que às vezes isso é difícil mesmo, porque as coisas estão encadeadas, né? Se você é livre, você é responsável. Se você é responsável, você precisa se deparar com a sua própria angústia. E quando se lança a mão desse modo de ser, que é o modo de ser da má-fé, essa angústia é aplacada, né? Eu diminuo a angústia, porque eu atribuo a outros a responsabilidade. Eu digo, ora, eu escolhi isso porque eu não poderia ter escolhido de outra forma. Não há outra maneira de estar no mundo, senão seguindo determinados dogmas que preexistem antes de mim, ou determinados modos de ser que preexistem antes de mim. E aí o Jean Paul Sartre tenta deitar por terra essa argumentação, né? E acusar essa pessoa, que às vezes sou eu, às vezes é você, né? De fazer uso da má-fé, praticar a má-fé. Encobrir a si mesmo a verdade de que essa liberdade está em sua mão, essa escolha está em sua mão e você precisa seguir frente às determinações dos encontros que você tem na existência, né? Porque, mais uma vez, vamos retomar a proposição de Jean Paul Sartre, que subjetividade não é uma coisa encapsulada dentro de mim, lá dentro, no profundo do meu ser. Não é isso. Subjetividade é estar lançado para fora. Então, essas escolhas, essa liberdade, essa responsabilidade, eu faço à medida que eu me encontro com o mundo, com as coisas e pessoas no mundo. Enfim. Mas aí ele vai também, né, tentar entender o lado da pessoa que vive de má fé, ou que tem atos de má fé de vez em quando. E aí ele vai dizer assim no texto: alguém pode perguntar-me, e se eu quiser ser um homem de má fé? Eu responderei, não há motivo algum para que você não possa sê-lo, mas declaro que a atitude de estrita coerência é a atitude de boa fé. Então aqui ele está dizendo que a má fé é incoerência, né? Que quando nós agimos de má fé, nós estamos sendo incoerentes com o nosso próprio projeto existencial, né? Acho que vale também aqui eu fazer uma diferenciação do que nós entendemos nas relações interpessoais, e na maneira mais usual de usar a palavra má-fé. Geralmente nós entendemos a palavra má-fé como uma tentativa de enganar o outro.
para favorecer a mim mesmo, né? É como se a má fé, eu soubesse de uma determinada verdade, eu estivesse de posse de uma determinada verdade, e eu quisesse encobrir do outro essa verdade, eu quisesse enganar a outra pessoa, ou sei lá, às vezes até trapacear, né, encobrir. Geralmente no senso comum ou nas relações interpessoais nós entendemos assim a palavra má fé. Não é isso que o Jean Paul Sartre está querendo dizer, tá? Para ele, má fé não é enganar o outro, não, é enganar a si mesmo. Depois que você engana a si mesmo, você até engana o outro, mas aí vai no pacote, né? Você está acreditando naquele modo de ser. Pois bem, aqui vamos entrar numa compreensão puramente da minha experiência, tá? Aqui não foi Jean Paul Sartre que disse isso, não. Eu estou desdobrando o pensamento de Jean Paul Sartre para refletir sobre algo que está na minha experiência. O que é? Sendo eu psicóloga e professora universitária, o meu trabalho atualmente está muito mais voltado para o trabalho acadêmico, como professora, como docente. Eu sou psicóloga clínica, mas o meu tempo de trabalho para a clínica é menor do que o meu tempo de trabalho para a academia. Então, eu convivo nesse ambiente universitário aí. E eu intitulei essa minha aula com a pergunta: colar na prova é má fé? Né? Então é essa reflexão aí, essa questão que eu quero colocar para mim e para você, né? O que eu me pergunto, colar na prova é má fé ao modo do Jean Paul Sartre? Porque pode ser má fé a esse modo usual, como eu já coloquei para vocês, né? Colar na prova é puramente enganar o professor. Aí eu sei que eu tô fazendo essa escolha e eu tô enganando o professor. Mas não é dessa má fé que eu quero falar. Eu quero falar da má fé como auto-engano. Colar na prova é auto-engano? E aqui eu lanço mão da compreensão de Jean Paul Sartre, que ele considera que a boa-fé é um modo coerente de estar no mundo, é um modo mais verdadeiro, é um modo mais autêntico de conduzir a existência. Eu concordo com Jean Paul Sartre nesse sentido, tá? E aí eu já adianto para vocês, eu acho que colar na prova é um ato de má-fé, porque, de certa forma, quem tem esse hábito constante de colar na prova está produzindo um auto-engano. Que auto-engano seria esse? Ora essa. A pessoa resolve fazer um curso universitário. Essa pessoa, quando vai fazer um curso universitário, ela pretende se preparar para ampliar suas potências frente ao mundo, para atuar junto ao outro, para atuar produzindo modos de existência que sejam mais favoráveis para si mesmo e para o outro, pretendendo contribuir aí para o seu mundo social. Então, a universidade seria aquele lugar onde a pessoa pretende adquirir potências, tá? Esse é o ponto que eu considero que é isso. Eu considero que uma passagem pela universidade e até qualquer curso que a gente faz é adquirir potências, desenvolver habilidades, capacidades, competências, se tornar mais potente para lidar com situações. E aí essa pessoa, né, ingressa na universidade com o intuito de adquirir potências. E aí, essa pessoa, frente a uma exigência de avaliação, seja prova, seja realização de um trabalho, essa pessoa passa ou se habitua a extrair a resposta sempre de algo que já está dado no mundo. O que eu estou querendo dizer? Essa pessoa não traça um diálogo com o conhecimento, né? Ela não traz o conhecimento para um diálogo a partir de suas próprias potências ou na tentativa de desenvolver suas potências, na tentativa de lidar com as suas dificuldades, de persistir frente às suas dificuldades, na tentativa de lidar com os enigmas da existência e
e manter até uma teimosia nesse enfrentamento dos enigmas da existência. Então a pessoa abre mão de tudo isso aí, né? Ela tá na universidade, mas ela não quer lidar com os enigmas da existência. Ela não quer desenvolver aquela fibra, aquela força do embate com o conhecimento, inclusive atravessar a dificuldade de se apropriar daquele conhecimento. Ela não quer nada disso. Aí ela vai sempre lançando mão das respostas que estão dadas fora dela. E já se tornou até clássica a resposta fora de nós mesmos, que é a resposta dos tipo chat GPT e esses chats assim, né? As respostas que me são dadas pelo outro e que não precisam passar pelo meu pensamento. E aí esse estudante universitário desenvolve esse modo, atravessa a universidade desse modo de ser, né? Sempre tentando, digamos assim, trapacear. Agora, quem é que essa pessoa está querendo enganar, né? Qual é a coerência que falta aí? E aí eu já antecipei meu posicionamento, né? Eu considero que isso é má fé, eu considero que isso é auto-engano, que muito mais do que enganar o professor é enganar a si mesmo. Passar pela universidade ou passar por qualquer tipo de formação, esquivando-se da formação propriamente. Atravessar um processo de conhecimento enganando a si mesmo de que você adquiriu esse conhecimento porque você tem um diploma, porque você tem a nota da prova, mas você fez o máximo possível para não incorporar esse conhecimento à sua própria existência, para não se apropriar desse conhecimento. Pois bem, né? Fiz a pergunta e eu mesma estou respondendo. Colar na prova é má fé? Né? Eu acredito que sim, e aí eu deixo a pergunta para vocês, né? Vocês podem colocar no chat aí. Vocês acham que colar na prova é má fé, de acordo com Jean-Paul Sartre? É enganar a si mesmo? Ou é simplesmente enganar o professor e desenvolver aí o seu conhecimento de uma maneira potente, como eu disse no começo, e sair da universidade bem informado, mesmo colando na prova? Será que isso é possível? Eu estou falando de um hábito instalado, tá, gente? Eu não estou falando de uma ação eventual que... aí eu também vou fazer minha crítica sobre a ação eventual, né? Porque para essa ação eventual se tornar um hábito, é um pulinho, né? Então, você buscar a verdade que está dada sem passar pela sua reflexão como um hábito, e você não desenvolveu o hábito do esforço frente à compreensão de um texto, por exemplo, você não desenvolver esse hábito. Isso é má fé? Né? E eu estou desenvolvendo aí essa discussão somente no campo da vida universitária, que é o que me toca, né? É o meu ambiente diário de trabalho. Mas é essa pergunta que fica, né? É possível viver sem colar? É possível atravessar uma formação universitária sem colar? É possível atravessar a vida sem fazer uso da má fé? Eu não tenho resposta para nada disso, né? A única resposta que eu arrisco dar é que eu acho que sim, que colar na prova como um hábito é um ato de má fé, é auto-engano, é uma forma inautêntica de você buscar a sua formação. Mas se você discorda de mim, tem toda a liberdade e eu estou disposta a ouvir e discutir sobre isso, tá bom? Então por hoje era essa a nossa exposição, ficamos por aqui.